Bom, no mesmo dia 6 de março de 2024, temos em seguida, ao voto do ministro André Mendonça, o voto do ministro Cássio Nunes. E estes são os fundamentos por ele apresentados. Já adianto aos senhores que o ministro Cássio Nunes vai votar pela constitucionalidade do artigo 28, contrário aos ministros antecessores, e na concordância com o ministro Zanin e com o ministro André Mendonça. São os seguintes fundamentos. O primeiro deles, que o artigo 28 protege, sim, a saúde pública. Percebam aqui que há um ponto em comum nos votos que reconheceram inconstitucionalidade na criminalização da posse de drogas para consumo pessoal e há um ponto em comum nos votos que consideraram constitucional a posse de drogas para consumo pessoal, que é justamente essa discordância sobre artigo 28 protege a saúde pública ou artigo 28 serve apenas para proteger a esfera privada, a intimidade, as escolhas que o cidadão faz para a sua vida. Este ponto foi fundamental nos votos que reconheceram a inconstitucionalidade. Por quê? Porque o princípio constitucional, o direito fundamental em jogo aqui, é o que está previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, intimidade e vida privada. Então dizem aqueles defensores da inconstitucionalidade do artigo 28, usar drogas está dentro da intimidade, da esfera privada, só ofende o cidadão. Por consequência, não está respeitando o princípio de direito penal da ofensividade, ou seja, aquele que diz que não se pode criminalizar nenhuma conduta que não atinja a esfera de terceiros. Para os ministros que consideram o artigo 28 constitucional, usar drogas, sim, fere o direito de terceiros, porque o bem jurídico tutelado pela norma é a saúde pública e que o aumento do número de usuários, e que eles entendem que isso vai acontecer a partir da descriminalização, afeta a nossa sociedade como um todo, não apenas o usuário. Então, este é um dos fundamentos chaves para se entender como crime ou como não crime. Entendendo que o bem jurídico tutelado é saúde pública, crime. Entendendo que o bem jurídico tutelado é apenas saúde privada, não crime. É mais ou menos esse o desenho que vem se formando nos votos. Se os senhores não viram os vídeos antecessores, assistam desde o início, que os senhores vão acompanhando essa evolução e vão perceber claramente essa distinção. Quando os senhores tiverem que, por exemplo, em alguma prova, se forem questionados sobre esse assunto, tendo análise de todos os votos, os senhores com certeza conseguirão fazer uma dissertação apontando os fundamentos pró, os fundamentos contra, os embates envolvidos e entenderão claramente sobre o assunto. É diferente de ver vídeos que nós temos por aí que aparece apenas a parte final, apenas o que foi decidido. O que foi decidido é fácil. A gente pega lá o julgamento final e vê o que foi decidido. Agora, acompanhar voto a voto, como nós estamos fazendo aqui para os senhores, faz com que os senhores compreendam os temas, compreendam os princípios constitucionais envolvidos, compreendam os princípios de direito penal e compreendam os fundamentos da realidade, pragmáticos, apresentados por cada ministro para embasar enfaticamente os seus votos. Então, se os senhores gostam dessa nossa abordagem, que é uma abordagem mais densa, mais complexa, mais a fundo, e tem por objetivo, de fato, ensinar direito aos senhores, fazer com que os senhores compreendam todo esse julgamento, por favor, nos dê aquela força. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, ative o sino de notificações e comentem aqui embaixo o que os senhores concordam ou não concordam com cada ministro, o que os senhores concordam ou não concordam com a minha análise. Tudo isso será muito bem-vindo para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade e com densidade, que é a proposta desse canal. Nós queremos que os senhores aprendam direito e não apenas fiquem com as notícias do que está acontecendo por aí. Entendam o que está acontecendo. Essa é a nossa missão. Vamos lá. Então, como dito, o primeiro fundamento é a questão da saúde pública. O ministro Cássio Nunes Marques acha que o artigo 28 protege a saúde pública e a criminalização dele visa proteger toda a nossa sociedade. Não se trata apenas de um direito individual de usar drogas. Em seguida, ele fala sobre os problemas que a maconha gera no âmbito da saúde. Assim como o ministro André Mendonça, ele acredita que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, ela desencadeia situações como depressão, como esquizofrenia, e quando há o aumento de consumidores de maconha, há, paralelamente, aumento de situações de suicídio, aumento de doenças psicológicas relacionadas à maconha e aos princípios ativos que desencadeiam esses problemas psicológicos em determinadas pessoas. Então ele tenta demonstrar
que o problema é muito maior do que apenas uma escolha pessoal. Vou usar uma droga aqui que está dentro da minha esfera privada, me fere um pouquinho, mas não causa nada mais grave. E ele continua: uma vez que há uma discussão sobre se uso de maconha é de esfera privada ou uso de maconha tem tantos problemas à saúde que, por alguns, é entendido o artigo 28 como uma norma que protege a saúde pública, se essa discussão é tão complexa, se não há um consenso, se no próprio STF há uma divisão de ministros a favor e ministros contra, ele diz que esse dissenso também há na sociedade. O assunto é complexo por demais para ser tratado num julgamento. E o que ele diz, então? Que este é um assunto do poder legislativo, que a criminalização ou não do uso de drogas e todos os problemas que cercam essa decisão, por haver um dissenso social a respeito do tema, isso não seria objeto de controle de constitucionalidade, mas sim de escolha de política pública, que deve ser feita pelos outros poderes, não pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, que lá se podem estabelecer comissões, discussões, a votação pode ser acompanhada pela sociedade e a sociedade como um todo pode pressionar os seus parlamentares para ou criminalizar ou descriminalizar. As entidades científicas podem também interferir, ainda que aqui no julgamento nós tivemos a figura do amigo Scuri, que é o amigo da corte, com entidades que vieram para apoiar ou ir contra a descriminalização. Ele fala que esse tema é por demais complexo e que isto é objeto nato do Poder Legislativo. Lá é a casa correta para que essa discussão seja feita de forma profunda. É nesse sentido que entende o ministro Cássio Nunes. Eu, pessoalmente, sem entrar no mérito se acho bom ou não a descriminalização, também tendo a concordar neste ponto, que não se trata de algo do Poder Judiciário. Alguns ministros vão dizer, não é culpa nossa, isso chega até nós através de recurso. E, portanto, como chegou através de recurso, somos obrigados a decidir. De fato, o STF é obrigado a decidir. Mas é fato também que já existe uma lei que diz que é crime. Então, ao contrariar essa lei, na minha opinião, ela teria que ter uma flagrante inconstitucionalidade. E essa inconstitucionalidade não me parece flagrante, inclusive pelo próprio debate ocorrido no STF, em que há ministros contra e ministros a favor. É fato que se formará uma maioria, mas não é algo tranquilo, é algo polêmico, extremamente polêmico. Portanto, são argumentos que levam a crer que, de fato, essa discussão deveria se dar no âmbito do processo legislativo, como defende o ministro Cássio Nunes Marques. Traz também um fundamento paralelo aqui, de que, se usar drogas é algo que está protegido pelo direito fundamental à liberdade e à vida privada, ou seja, que é um direito fundamental do cidadão, o ministro Cássio Nunes Marques diz assim, então, nem infração administrativa pode ser. Se nós aqui como STF entendermos que é direito fundamental a utilização de drogas, protegido pela liberdade e pela vida privada, nem ilícito administrativo poderia ser. Nós não poderíamos caracterizá-lo como crime e nem sequer como algo totalmente errado, algo que pudesse ser protegido por outras esferas do direito. Neste ponto, eu não concordo com o ministro Cássio Nunes Marques, porque nós temos vários exemplos de outras situações que estão dentro da esfera privada do cidadão e que são protegidas por outros ramos do direito. O mais fácil de nós entendermos é olharmos para o Código de Trânsito Brasileiro, que eu já citei aqui nas nossas análises. Proibido pilotar uma motocicleta sem moto, é proibido dirigir um veículo sem o cinto de segurança. É inegável que está dentro da esfera da intimidade escolher ou não escolher usar capacete. Mas entende-se, na doutrina e no direito atual, que o Estado pode, como infração administrativa, multar esse cidadão, posto que, estatisticamente, é comprovado que a utilização de capacete e a utilização de cinto de segurança geram menos danos à saúde de todos. Então, esse argumento, ele permite que o Estado sancione de forma administrativa um comportamento individual e, ao mesmo tempo, entende que se trata um pouco de saúde pública, posto que, se tratasse apenas de esfera privada, não poderia ser proibido andar sem cinto de segurança, não poderia ser proibido andar sem capacete. Mas entende-se que alguém que se acidente e não esteja usando capacete vai onerar os cofres públicos lá no SUS, lá no Sistema Único de Saúde. E esse raciocínio, isso aqui não está no voto do ministro, é uma
uma análise que eu estou fazendo, também vale para o uso de drogas. Então é muito difícil defender que o uso de drogas é algo puramente da esfera privada do cidadão. Problemas que a droga vai gerar na saúde de alguém vão desembocar, hora ou outra, no Sistema Único de Saúde, nos equipamentos públicos de saúde. E isso é custeado pelo imposto de todos nós. E aí teria que se adotar uma posição radical, que é utópica, é difícil entender. Ou seja, a partir do momento que você entende que usar drogas é algo da esfera privada, então nós também teríamos que entender que as consequências desse uso deveriam ser arcadas pelo cidadão única e exclusivamente. O Estado não deveria gastar R$1 de dinheiro público para protegê-lo. Se foi uma escolha dele e isso traz um problema para a saúde dele, ele que se resolva com a saúde dele. Nós sabemos que não é assim que funciona. Nós sabemos que o Estado vai socorrer esse cidadão. Nós sabemos que o Estado vai ter equipamentos de saúde para ajudar os dependentes químicos. Isso vai contra o argumento de que é uma escolha privada. Não é. É uma escolha que afeta a saúde pública e afeta a toda a sociedade. Porque a sociedade, em algum momento, vai ter que vir ao socorro desse usuário e desse dependente químico. Fica a dúvida. Criminalizar é o melhor caminho? Ou apenar com infração administrativa é o melhor caminho? Essa discussão eu entendo como válida. Agora, a discussão de dizer que se trata apenas de um problema de saúde privada, eu, pessoalmente, não concordo. Mas, o que nós estamos fazendo aqui é apresentar as razões dos ministros. Vamos continuar com elas. Bom, o ministro Nunes Marques também diz que há uma incongruência entre liberar o consumo para uso pessoal e a venda de drogas continuar um crime hediondo. Ou seja, tráfico de drogas é crime hediondo. Vender drogas continua sendo crime grave. Comprar para uso próprio a partir desse julgamento, não. E aí se torna um sistema meio confuso. Na prática, identificar, isso são palavras do voto do ministro, na prática, identificar e isolar essas condutas se torna quase impossível em certos contextos, até porque ambas se encontram situadas no âmago de uma mesma e única relação estabelecida entre vendedor, traficante e comprador-usuário. Ou seja, esse julgamento do STF está criando um sistema híbrido, um sistema que não tem paralelo no sistema comparado, no direito comparado. Em outros países, a descriminalização, como já foi dito tantas vezes aqui, se deu pelo processo legislativo. E junto com a descriminalização do uso, regulamentou de alguma forma também a venda e a aquisição desses produtos. E o julgamento do STF não vai tratar desse tema. Vai descriminalizar pura e simplesmente o uso de drogas, mas sem atacar ou sem regulamentar a venda e a forma de aquisição. Ficando um sistema que só no Brasil vai existir. Esse é o ponto do ministro Nunes Marques, um dos pontos dele. Outro ponto que o ministro Nunes Marques aduz, traz em seu voto, é que o tráfico vai se adaptar. E isso, para mim, também parece claro. Eu que trabalho no dia a dia com casos de tráfico de drogas, entendo que, de fato, o traficante vai se adaptar a essa nova regra. A partir do momento que parâmetros forem fixados na tese, ou seja, quantidades mínimas para a presunção de que alguém é usuário forem fixadas na tese do tema 506, o tráfico vai se adaptar, vai fracionar as quantidades para continuar vendendo de forma impunemente. Ou seja, aqui eu já vou adiantar para os senhores que lá no final vai ser fixado o parâmetro de 60 gramas. 60 gramas parece pouco, mas é muita coisa. Vai ser fácil para o tráfico de drogas, a partir dessas 60 gramas, estabelecer um sistema de venda que vai ficar ainda muito mais difícil a fiscalização. Eu creio, é um pensamento meu, que concorda com o ministro Cássio Nunes nesse ponto, que nós vamos estar, a partir desse julgamento, em que pese os benefícios que ele objetiva em relação ao usuário, nós estaremos facilitando o tráfico ilegal. E aí nós voltamos à discussão de que isso deveria vir do processo legislativo para que tudo fosse regulamentado, inclusive a venda. Então trouxesse a venda para a legalidade também, regulamentasse de alguma forma e controlasse toda a relação, compra e venda. Na prática, o que o ministro Cássio Nunes fala? Que vai haver usuários, eles vão continuar comprando de forma ilegal, vão continuar se colocando em situação de risco, frequentando biqueiras, frequentando locais onde há traficantes e possivelmente armas de fogo. Esses usuários não serão cadastrados e controlados de forma alguma. Então é uma liberação da droga, da descriminalização do uso, né, sem crime. Tem um mínimo de controle de como isso vai
ocorrer. Eu, neste ponto, concordo com o ministro Cássio Nunes. Outro ponto tratado pelo ministro Cássio Nunes é que, em alguns votos, houve argumentações no seguinte sentido: de que os órgãos responsáveis, Anvisa, Poder Executivo, Poder Legislativo, seriam omissos ao tratar do tema da descriminalização de drogas e que, portanto, acaba por desaguar no Poder Judiciário, por meio de recursos extraordinários, a análise sobre a criminalização ou não da posse de drogas para uso pessoal. Disseram alguns ministros. O ministro Toffoli disse muito isso. O ministro Roberto Barroso disse de uma outra forma, dizendo que caem no STF discussões a respeito de que se aquela pessoa era usuária ou era traficante, e a falta de critérios objetivos faz com que essa análise fique difícil. Essa é a visão do ministro Toffoli, do ministro Roberto Barroso. O ministro Toffoli acha que há uma omissão dos órgãos responsáveis, Anvisa, Poder Executivo, Poder Legislativo, e que, portanto, o STF é acusado de ativismo judicial, mas não seria culpa dele porque isto é levado ao STF e o STF precisa se pronunciar sobre essas questões. Eu não concordo. Eu concordo com o que o ministro Cássio Nunes está falando aqui. O que ele fala no seu último argumento? Que não há omissão legislativa. E o artigo 28 foi criado pelo legislador como um artigo incriminador. O uso de drogas para o Poder Legislativo e para a sociedade que ele representava no momento de promulgação da lei, usar drogas é crime. Gostem ou não gostem aqueles que são a favor ou contra. Ainda que os ministros, em todos os seus votos, muito bem fundamentados, cheguem à conclusão de que o artigo 28 não deve, que usar drogas para consumo pessoal não deve ser considerado crime, o legislador optou por criminalizar esta conduta. E não é uma opção descabida, não é uma opção flagrantemente inconstitucional, tanto que há discussão entre os próprios ministros, tanto que há discussão no seio da sociedade, tanto que há discussão no próprio Congresso Nacional, que, como abordaremos ao final desse vídeo, já projeta uma emenda constitucional para trazer a criminalização de novo para a posse de drogas para consumo pessoal. Quero dizer com tudo isso que não é um tema pacífico. Não dá para se dizer claramente que é inconstitucional, sem sombra de dúvidas. Há fundamentações para ambos os lados. E havendo fundamentações para ambos os lados, teria que se respeitar o que o legislador definiu. E o legislador definiu que usar drogas é crime. Ou seja, o ministro Cássio Nunes fala que não há essa omissão legislativa apontada por seus colegas. Ele diz: o artigo 28 pode ser agradável ou não a depender do intérprete, isso são palavras do voto dele, mas está dentro do campo de discricionariedade do criador de leis, e eu concordo com essa visão. O tema é polêmico e o legislador escolheu por criminalizar. Então devemos respeitar isto até que o tema deixe de ser polêmico, até que toda a sociedade entenda que aquele crime não faz mais sentido. É o que penso e concordo com o ministro nesse ponto. E aí, fora do voto já, depois de ter concluído seu voto, o ministro Cássio Nunes traz mais um argumento pessoal, fazendo uma alusão à vida dele. Diz ele que ele foi criado num sistema da Coab, ou seja, um sistema onde há pessoas pobres, vulneravelmente sociais, com vulnerabilidade social, e que neste modelo, neste ambiente, o diálogo entre pais e filhos não é como um diálogo numa casa em que haja mais cultura, mais força financeira, em que as crianças estejam numa escola melhor, em que os pais tenham tempo de trabalhar e conversar com suas crianças. E, infelizmente, essa realidade não atinge a todos nós. E na maioria dos lares brasileiros, o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, têm pouco contato com seus filhos. Seus filhos ou estão na escola ou nas ruas e o pai e a mãe estão o dia inteiro trabalhando e chegam em casa extremamente cansados e o diálogo com os filhos não é uma coisa comum como nós temos nos nossos lares de classe média alta. E que, portanto, o argumento simples e fácil que sobra para esses pais mais humildes para os seus filhos é dizer: meu filho, não use drogas, porque é crime, porque é errado. E que esse é um argumento de alta persuasão para que o filho não se envolva com drogas. O pai não tem tempo de conversar com o filho sobre os malefícios da droga, sobre o que ela pode trazer de ruim para a vida dele, sobre
como ela pode ser a porta de entrada para outras substâncias ainda mais nocivas, e resta o argumento de dizer que é crime. Olha, meu filho, droga é crime, não se meta com isso. Você pode acabar sendo preso. Se pegarem com essa droga, você vai preso. E que esse é um argumento muito poderoso. E descriminalizar o uso de drogas vai retirar o argumento desse pai e dessa mãe mais humilde para com seus filhos. Ela terá que entrar numa outra esfera de diálogo que, infelizmente, não é comum na maioria dos lares vulneráveis brasileiros. Então, ele também entende que a descriminalização, na parte pragmática, na realidade, nos efeitos práticos, será maléfica do que a manutenção da sua criminalização. Portanto, o ministro Cássio Nunes vota pela negação do recurso, por negar provimento ao recurso e pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas.